prosseguindo o estudo de História da Igreja. Estamos na página 19 do estudo de História da Igreja, volume 8. Vamos contextualizar o que nós já estudamos? Bom, estamos estudando o século XVI, né? O item na página 19 é o item 9, vamos ao ano de 1517, mas vamos estudar o que nós já estudamos nesse século XVI, tá ok? Olha, lá no ano 1501, eu comecei o material didático com vocês com uma pergunta sobre qual a contribuição da Reforma Protestante para a história. Contribuição para a sã doutrina simplesmente não existe, porque todos eles mantiveram heresias essenciais da Babilônia apocalíptica. Então, mostrei para vocês que nos séculos anteriores, como as igrejas que não batizavam recém-nascidos, essas igrejas sofriam perseguição da Inquisição Católica. E a contribuição que eu falei para vocês da Reforma Protestante, uma contribuição que eu falei, ela diminui o poder da Igreja Católica, porque os próprios reis vão olhar para a Igreja Católica e para o Papa de uma maneira diferente. Nós vimos que os reis, alguns já estavam olhando, porque negociando com os papas, eles viam que era puro comércio, o padrão era a venda de cargos eclesiásticos e também a venda de perdão. Então, esse era o padrão. Então, a Reforma Protestante diminuiu esse poder da Igreja Católica e os reis começaram a olhar de uma maneira diferente. Bom, a segunda coisa é que os reformadores, eles viram que a atitude da Igreja Católica de não colocar a Bíblia na mão do povo era absurda. É claro que todo seguidor de Jesus deve ter a Bíblia nas mãos. Então, enquanto a Igreja Católica perseguia aqueles que distribuíam Bíblia, como os anabatistas lollardos, os protestantes eles já vão ajudar na divulgação da Bíblia. Então, teve esse ponto positivo. Bom, o segundo ponto que eu falei para vocês, o ano 1504, a morte de Isabel de Castela, que ela foi a mulher que instituiu a Inquisição contra os judeus, juntamente com Fernando de Aragão. Eu falei para vocês que a Inquisição ela não perseguia judeus. O início da Inquisição, lá no ano 1215, no quarto concílio de Latrão, eu mostrei para vocês, através de documentos, que a Inquisição perseguia só igrejas anabatistas. Perseguia igrejas que eram diferentes da Igreja Católica, né? Mas os judeus não estavam incluídos. Ok? Mas Isabel de Castela, ela conseguiu incluir os judeus na Inquisição. Aí já foi próximo do final do século XV, ali no ano 1497. Ok? O terceiro ponto que nós estudamos, Erasmo de Roterdã, o título foi Erasmo de Roterdã, Lutero e a Guerra Justa. Também no ano 1504 da era cristã, Erasmo de Roterdã era um mestre de Lutero, né, um humanista, um filósofo, pensador, e ele criticou Lutero e a sua posição sobre a guerra justa. Esse ponto é fundamental para nós entendermos por que esse homem discordava da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Ele diz que as duas não eram igrejas cristãs. E eu concluí esse tópico dizendo, é uma pena que ele não tenha conhecido de fato as igrejas anabatistas, que poderia ter salvado a alma dele, né? Ok? Bom, o item 4 falamos sobre um mestre de Lutero, Andreas Rudolf, que ele visitou Roma e ficou tão decepcionado
com a vida dos padres, descobriu que eram apenas políticos, né? E da pior espécie, porque eram violentos, a ponto dele escrever uma obra, A Extrema Debilidade da Vontade Humana, que ele dizia que entre os homens não tem nada de bom. Por que ele escreveu isso? Porque ele, conhecendo o Papa e os bispos, ele falou, não tem nada de bom entre a humanidade, né? O item 5, falamos do ano 1512, quando a Igreja Católica, já explorando aqui as Américas, que tinham sido descobertas já, né? E contei como a Igreja Católica e a Inquisição estava aqui junto com a Espanha e Portugal, perseguindo e obrigando que os nativos aqui das Américas, fossem eles incas, astecas, maias, e também aqui do Brasil, né, os nativos do Brasil, todos fossem obrigados a adotar a fé católica. E dei destaque para a história do Hathaway, que foi um líder dos nativos da região da atual Cuba, da América Central, né, que ele foi martirizado pela Igreja Católica. Bom, o item 6, falei sobre o Papa Júlio II, um papa que ele participava de guerras diretamente, né? Uma coisa absurda, né? Tá bom? No item 7, falei de Lutero e o misticismo alemão, mostrei para vocês o nome de 3 místicos gnósticos, né, que eles influenciaram Lutero. O nome deles era Eckhart, Suso e Tauler. 3 gnósticos, 3 satanistas. Tá bom? E a Igreja Católica, como eu mostrei para vocês, ela era gnóstica. E Lutero, quando ele prega a doutrina da predestinação, essa é uma doutrina gnóstica pagã. Então, o gnosticismo era comum entre eles, ok? E esse Eckhart, então, falei que ele era um dominicano, e os dominicanos, mostrei para vocês na história que eles adotaram livros gnósticos, místicos da história, e os dominicanos eram matadores de cristãos, matadores de anabatistas, né? Bom, o item 8, no ano 1517, eu falei para vocês do Papa Leão X, que é o Papa que se envolve em toda essa polêmica com Lutero. E esse Papa, ele era de uma família de políticos banqueiros da Europa, que eram os Médicis. E eu digo que ele nem católico era, ele era só um político. E nesse contexto chegamos agora ao item 9, vamos falar sobre Martinho Lutero e o início da sua reforma protestante, né? O comentário diz: a data 31 de outubro de 1517 marca o início da Reforma Protestante. Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1546, era um monge católico que iniciou um protesto contra a venda de indulgências e, nesta data, fixou na porta da Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, 95 teses contra a cobrança de indulgências. Bom, observe por esse princípio. O que Lutero criticou na Igreja Católica foi a venda de indulgências. Nem o paganismo do purgatório ele criticou. Tanto que eu dei destaque aí a 2 das 95 teses em que ele trata o purgatório como uma doutrina comum. Então eu destaquei essas 2 teses, não dá para nós falarmos das 95 aqui, ok? Mas depois eu vou colocar lá no grupo para vocês as 95 teses para vocês lerem, e vocês verão que tem diversas teses que ele defende a doutrina do purgatório, inclusive dizendo que o Papa não é o único com autoridade para tirar almas do purgatório. E isso mostra, em definitivo, sem contradição alguma, que nesse momento que Lutero inicia esse protesto contra a Igreja Católica, Lutero não era cristão.
ele era um praticante da religião de Baal. É assim que nós temos que definir. Então nós estudamos Lutero como uma pessoa importante para a história, né? É um divisor de águas na história. Lutero, como eu disse, ele diminuiu o poder da Igreja Católica e ele colaborou na distribuição de Bíblias, ok? Mas ele continuou sendo pagão, continuou praticando paganismo. Por isso é que eu aconselho a Igreja cristã a não celebrar a Reforma Protestante. Você se celebrar, você está celebrando a atitude de um pagão, que é Lutero, que criticou dentro da igreja pagã a venda de perdão, que era algo absurdo, né? Para fazer a construção, como o papado estava fazendo, né, de uma nova basílica para São Pedro, e também para as guerras que eles estavam organizando. Mostrei para vocês que o Papa Júlio II, anterior a esse Papa Leão X, o Papa Júlio II, ele expandiu os territórios papais através de guerras mesmo, e ele precisava de dinheiro para essas guerras. E essas indulgências, o que era? Você cometeu algum pecado grave, você dá a oferta tal, né? E dependendo da oferta que você der, você vai ter perdoado até pecados que você vinha cometer. E principalmente o tempo que a tua alma vai ficar no purgatório. Quanto tempo a tua alma vai ficar queimando lá no purgatório. Por isso que eu destaquei aí das 95 teses, exatamente as teses que Lutero fala diretamente sobre o purgatório e como as almas eram tiradas de lá através dessas ofertas. Veja, a tese 27 e 28. Pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Certo é que ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Tá bom? Veja que ele não critica o purgatório. E quando você vai nas outras teses, ele trata o purgatório com naturalidade. Ele praticava mesmo essa religião. E eu falei para vocês na última aula, e eu repito, qual é a diferença de Lutero para Erasmo de Roterdã, que era o professor dele? Erasmo de Roterdã, ele era apenas um cidadão que acreditava estar seguindo Jesus, mas ele não era um sacerdote dessa religião pagã. Ele não era um sacerdote da Babilônia apocalíptica. Ele não dobrava joelho diante de túmulo para fazer oração, para invocar o mundo dos mortos, para tirar as almas de lá. Já Lutero fazia isso. Por isso que Erasmo de Roterdã, ele consegue enxergar um pouquinho mais os erros da Igreja Católica e da Igreja Luterana. Tanto que eu mostrei para vocês que Erasmo de Roterdã chegou a dizer: eu não quero nem a Igreja Católica nem a Igreja Luterana. Eu quero uma terceira igreja. Tá bom? O mesmo vai acontecer com Calvino. Calvino não era um sacerdote católico. Calvino era um político, tá bom? Era um político, professor também, era um político, que ele não dirigia essas orações ao mundo dos mortos. Então, vamos dizer, ele não era tão oprimido quanto Lutero. Mas, defendendo doutrinas como a teoria da guerra justa, predestinação, ele era também um herege, né? Nós vamos estudar mais a vida dele, ainda não chegamos na vida dele, estamos em 1517. Mas Lutero, não existe diferença entre Lutero e aqueles sacerdotes de Baal que lá na Bíblia são retratados nas nossas traduções como rapazes escandalosos. Tá bom? Esses sacerdotes de Baal, eles têm que ser definidos sem meias palavras, como satanistas. E Lutero também está entre eles. Você veja que nós vamos estudar que na história os luteranos vão dizer que Lutero abandonou essa doutrina do purgatório.
Só que, na verdade, nós não vemos ele abandonando. E hoje os luteranos, se você procurar na internet, eu vou até mostrar aí para vocês, sites luteranos. Tem um site luterano que diz o seguinte: tem uma pergunta para um pastor luterano: pastor, nós fazemos oração pelos mortos? E o pastor luterano confirma: sim, nós fazemos sim. Ok? Então, esse mesmo processo de oração pelos mortos continua na igreja protestante luterana. E em 2011, a igreja luterana fez um pedido oficial para a igreja católica readmitir Lutero como teólogo católico. E em 2017, a igreja luterana assinou um acordo com a igreja católica dizendo que não existe mais nenhuma divergência da reforma protestante. O que é que eles estão fazendo? Eles voltaram para a igreja católica, então voltaram a defender o purgatório. Porque, como Calvino criticou o purgatório, falou: isso é paganismo, essa é a religião de Baal. E agora, em 2017, eles assinam esse acordo, então eles não criticam mais a doutrina do purgatório. Okay? Isso mostra como o protestantismo hoje é uma seita herética. Nós não devemos tratar os protestantes como referências doutrinárias, como a Assembleia de Deus está fazendo. Isso é uma coisa inacreditável, isso é uma vergonha. Protestante não é cristão. É assim que nós temos que falar. E algumas pessoas reclamam, mas eu sempre falo, quando nós subimos no púlpito, quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós não podemos, irmãos, usar meias palavras. Certa vez eu estava colocando um parênteses aqui, né? Estava dando um estudo e teve uma irmã da Assembleia de Deus que ela saiu da Assembleia de Deus, agora ela está na seita chamada messiânica, ligada a Baal Shem Tov, que é um homem que se dizia judeu, mas é um espírita. Não? E eu falei: esse movimento é espírita. Aí ela falou o seguinte: Levi, você é meu amigo, você está me ofendendo. Eu falei assim: olha, eu não estou falando para te ofender. Agora, quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, pode ser até minha esposa e meu filho. Se eles estiverem pregando heresia, eu tenho que falar. Ok? Não pode ter meias palavras. Nós estamos falando de doutrina da salvação. Ok? Não pode ter meias palavras. Então, que fique bem claro, por isso eu destaquei essas duas teses aí de Lutero, onde ele trata o purgatório como algo normal. E hoje, nos dias de hoje, a igreja luterana já voltou para a igreja católica, então ela considera o purgatório numa doutrina normal. Eu já coloquei para vocês no canal, se for preciso eu coloco de novo, um pastor, por exemplo, calvinista, presbiteriano, que ele se tornou católico e ele fala normalmente. A igreja católica sempre fez invocação ao mundo dos mortos, antes de Lutero e antes de Calvino, foram 1.200 anos, desde Constantino até Calvino, então isso é normal. Ele, ou seja, virou espírita, né? Porque Calvino dizia que essa invocação ao mundo dos mortos é paganismo, que isso é espiritismo. Então, e todos eles estão voltando. E é importante falar isso por quê? Porque eles querem levar a igreja de Deus. Bom, o comentário prossegue. Os católicos afirmam que o pecado confessado era perdoado, mas o sacerdote católico não podia retirar todo o pecado, ficando um resquício que só seria tirado no purgatório. Ou seja, era a grande fonte de lucro da Igreja Católica, como eu tenho mostrado para vocês na história. As pessoas doavam terras ou eram sepultados no terreno da Igreja Católica para diminuir o tempo que a alma dela ficaria no purgatório. O comentário prossegue. A indulgência era uma maneira do homem conseguir diminuir o tempo que a alma queimaria no purgatório. O Papa ordenou que Lutero se retratasse ou fosse levado preso a Roma. Bom, em 1520, Lutero publicou importantes obras como Sermão sobre as Boas Obras, da Liberdade Cristã,
do cativeiro babilônio da igreja e a nobreza cristã da nação alemã, acerca do melhoramento do estamento cristão. Ok? Falando aí também dele como obras em geral. A princípio, Lutero não saiu da Igreja Católica, mas em 1521 o Papa Leão X os comungou. Então veja, o protesto Lutero era um movimento dentro da Babilônia apocalíptica, tanto que ele não sai da Igreja Católica. Ele não sai da Babilônia apocalíptica. Ele continuou praticando essa invocação ao mundo dos mortos, esse paganismo, Lutero continuou praticando. Quando ele inicia a Igreja Luterana, principalmente a partir de 1521, ele continua praticando a crença no purgatório, ele continuou sendo pagão. Então, nesse momento, apesar dos luteranos dizerem que depois ele abandonou, nesse momento, Lutero era um autêntico sacerdote de Baal. Para vocês, é assim que nós temos que defini-lo. O comentário prossegue. Temendo que acontecesse com ele o mesmo que acontecera com John Hus, que fora condenado mesmo tendo salvo conduto, Lutero fugiu. E eu vou mostrar para vocês quem foi que protegeu Lutero. Foi a maçonaria. Tá bom? E resumindo ainda a vida de Lutero, em 1522, Lutero publicou a tradução do Novo Testamento grego para o alemão, que foi um trabalho que ele teve início com Erasmo de Roterdão, o mestre de Lutero, ok? E antes de Erasmo de Roterdão, eu falei para vocês que a queda de Constantinopla para os muçulmanos fez com que muitas obras que estavam lá em Constantinopla viessem parar na Europa, porque a igreja da Europa, a Igreja Católica Romana, ela impedia que as pessoas tivessem acesso direto à Bíblia e aos originais. Já a Igreja Católica Ortodoxa, que era de Constantinopla, era uma igreja só política. Já a Igreja de Roma, ela é a sede da religião de Baal. Tanto que, nesse momento, eles estão vendendo indulgências para construir um novo templo no Monte Vaticanos, o monte dedicado àquela divindade chamada Vaticanos, que hoje é chamado de Vaticano, né? E ali está a sede da Igreja Católica, construída em cima de um cemitério. Vocês não podem esquecer isso. Se algum dia vocês forem em Roma e quiserem conhecer o Vaticano, vocês vão estar conhecendo a sede da religião de Baal no mundo, construída sobre um cemitério, como normalmente os seguidores de Baal faziam. E não é qualquer cemitério. Foi o cemitério que Nero criou para sepultar os cristãos que ele matava no seu circo. Então é algo muito sério. Eu, por exemplo, eu não quero botar o pé lá nem para conhecer, vamos dizer, turisticamente aquele local, porque aquele ali é a sede da religião de Baal no mundo. E como eu falei para vocês, esse ano de 1525, a Igreja Católica planeja unir todas as religiões e todas as igrejas em torno dela. Por isso até que esse Papa aí, ele muito provavelmente vai readmitir Lutero como teólogo católico para aproximar os protestantes dele. E até por escolher um Papa do maior país protestante do mundo, que os Estados Unidos é o maior país protestante do mundo, a escolha desse Papa americano, na minha interpretação, só tem uma razão. É aproximar os protestantes ainda mais da Igreja Católica. E a Assembleia de Deus tem que vigiar, porque eles querem levar a Assembleia de Deus junto. E vocês sabem que, infelizmente, uma parte da Assembleia de Deus já foi levada, já fez acordo com o Vaticano, participa da união das religiões. Aquela mesma igreja que foi lá no Vaticano chamar o Papa de Sua Santidade, né? Infelizmente, a maior Assembleia de Deus do Brasil.
espiritualmente está morta. Bom, prosseguindo aqui no resumo da vida de Lutero, em 1525, quando estourou a Guerra dos Camponeses, apesar de um ex-discípulo seu, chamado Thomas Münster, liderar os camponeses, Lutero se posicionou a favor dos reis e soberanos. Então você veja, 1525 Lutero já estava fora da Igreja Católica, porque ele foi excomungado em 1521. E aí, em 1525, ele está trabalhando para que a Alemanha assuma em definitivo a reforma protestante, que a Alemanha, vamos dizer, cria uma nova igreja, como Zwinglio cria na Suíça também. Okay? Cria uma nova igreja. Isso para os reis, para o povão, era algo difícil se desligar do Papa, porque eles tinham aprendido que o Papa ele era o substituto de Pedro, mas na verdade não tinha substituto de Pedro, tudo isso era um engano, tá ok? E Lutero vai se posicionar a favor dos reis e vai dizer que eles devem partir para matar os camponeses. Quem são os camponeses? Os camponeses, essa região de Münster, onde vai surgir essa revolta na Alemanha, eles eram herdeiros da fé de John Hus, que eu mostrei para vocês que John Hus, ele abandonou pelo menos algumas heresias da Igreja Católica, uma heresia fundamental como o batismo de recém-nascido, mas continuou acreditando em outras heresias como a teologia da guerra justa, tanto que os seus seguidores fizeram guerra à Igreja Católica de 1420 a 1436. E esse Thomas Münster, quando chegar naquela região, vai organizar outra guerra. Só que agora, dentro da Alemanha. Antes, a guerra tinha sido lá na República Tcheca. Mas os que fugiram da República Tcheca vieram para a Alemanha, eles se juntam, camponeses que estavam passando fome, sendo explorados pelos reis e pela Igreja Católica. Esses camponeses tentam conseguir uma liberdade. O que um cristão de verdade responderia? No mínimo o que Erasmo de Roterdã falou para Lutero: um doutor cristão de verdade não apoia a guerra. Então, no mínimo, Lutero era para falar para os reis e para agora essa religião que ele está criando em Roma, na Alemanha, né? Olha, nós temos que ajudar o povo está passando dificuldade. Porque eu mostrei para vocês que a peste negra, ela na verdade não tinha acabado. Ela, de 10 em 10 anos, repetia um surto de peste negra. E tinham períodos, né, de seca na Europa, outros períodos de geada, muito frio, e também quem vivia no campo sofria. Então era para falar, vamos diminuir os impostos, vamos começar a ajudar o povo. Não, ele falou para os reis mandarem exército e o povo foi massacrado. Não, o povo lá com enxadas, alguns poucos com espadas, mas foi um exército lá com espada, exército profissional, e teve uma grande mortandade. Bom, prosseguindo ainda em 1525, Frederico III da Saxônia, o príncipe que protegia Lutero, morreu e foi substituído por João da Saxônia, que governou de 1525 a 1532. Em 1527, estabeleceu o luteranismo como religião oficial na Saxônia. Então, irmãos, o protestantismo de Lutero, o protesto, ou a igreja luterana, poderíamos dizer que ela começou oficialmente quando? Em 1527. Tá bom? E um detalhe importante que eu quero lembrar a vocês, a data 31 de outubro de 1517, a data 31 de outubro, essa data era o quê? Ela era uma preparação para o dia de Todos os Santos, que é, vamos dizer, uma preparação para o dia dos mortos. E o dia 31 de outubro, hoje é tudo tão fácil, você vai na internet, é só você pesquisar. O dia 31 de outubro, ele era um dia especial no satanismo dos celtas, que eu tenho mostrado para vocês,
que o catolicismo ele vem se unindo à religião celta, adotou a religião celta e muito do paganismo celta na história. E agora o que Lutero faz é adotar o principal dia da religião celta, porque esse dia 31 de outubro, até hoje, ele é reverenciado no paganismo como o dia do aniversário de Satanás. É esse o dia 31, esse é o significado do dia 31 de outubro, ok? Bom, esse Frederico III, se você pesquisar, ele era um grande colecionador de relíquias, né, ossadas e tudo mais, porque eles eram maçons. Eles eram satanistas, gnósticos, maçons. Qual a diferença do catolicismo para o gnosticismo? É que o catolicismo é o gnosticismo disfarçado. E esses católicos gnósticos, maçons, eles são os gnósticos declarados. Até hoje a maçonaria se declara gnóstica. E tem aquela ordem católica chamada dos jesuítas, que ela está sendo fundada nesse período, nós vamos estudar sobre a fundação dela. Eles eram gnósticos, são gnósticos declarados. O Papa Francisco era um jesuíta, ele era um gnóstico declarado. Tanto que o nome dele já morreu, né? Mas quando ele se tornou Papa, o nome dele foi anunciado primeiro na maçonaria alemã e depois ele foi anunciado no Vaticano. O site Rainha Maria, site católico, reclama disso. Como que os satanistas maçônicos sabiam antes de nós, católicos, quem era o Papa, né? Bom, abaixo eu coloquei um mapa aí para vocês, mostrando como a Alemanha era dividida em torno de outros países também, né? A Alemanha está com as divisões coloridas e dei destaque aí a parte da Saxônia, que é dividida em 3 partes, né? A Saxônia Anhalt e a Baixa Saxônia. Então essa região foi a primeira região do mundo onde foi, vamos dizer, organizado a Igreja Luterana, tá bom? O comentário prossegue. Em 2011, o Papa Bento XVI fez uma visita à Alemanha e, segundo alguns luteranos, ele se posicionou como favorável à reabilitação de Lutero como monge católico. A bispa luterana de Erfurt, Ilse Junkermann, falou: os protestantes gostariam que os católicos dissessem que Lutero não era um herege, mas um grande teólogo cristão. Seria bom se eles pudessem declarar um doutor da igreja. Qual igreja que ela está falando? Da Igreja Católica. Eu coloquei o link aí, vocês podem fazer uma leitura completa do artigo, é um artigo bem longo, eu extraí apenas um trecho, mas esse artigo, ele deixa bem claro, ele mostra como que a Igreja Católica, ela recebeu esse pedido, tá bom? Recebeu esse pedido para reconhecer Lutero como teólogo católico. Eu falo que um cristão de verdade, ele não quer ter esse contato com a Igreja Católica. Ele quer distância do paganismo, ele quer distância do purgatório. Mas eles estão sendo enganados, pensando que essa é a Igreja de Jesus. Bom, prosseguindo na leitura, segundo a doutrina católica, a alma de Lutero permanece no purgatório até os dias atuais. Mesmo assim, os luteranos solicitam essa declaração. Eu estava dando aula esse final de semana em Macaé sobre escatologia, né? E falando sobre escatologia, eu entrei na questão que a Assembleia de Deus está adotando doutrina católica, porque falei de um livro que a Assembleia de Deus publicou, que diz que o dispensacionalismo é heresia, que nós temos que pregar que nós já estamos vivendo o reino de Deus. Essa é a doutrina católica, né? Aí eu falei, irmãos, é muita incoerência. Assim como eu falei da incoerência dos luteranos,
Se os luteranos eles não fazem invocação ao mundo dos mortos para tirar as almas do purgatório, significa que a alma de Lutero está lá até hoje. Eu falei, a Assembleia de Deus vai entrar nessa incoerência. Se a Assembleia de Deus continuar se aproximando da Igreja Católica, vai chegar o tempo em que algum católico vai falar, algum bispo católico ou papa vai falar para a Assembleia de Deus, olha, vocês têm que nos pedir para nós tirarmos a alma de Daniel Berg e Gunnar Wingre lá do purgatório. Porque se o purgatório existe, a Assembleia de Deus não tira a alma do purgatório, a alma deles estão lá no purgatório queimando. Olha que coisa absurda. Tá bom? Mas isso aqui um dia vai acontecer se a Assembleia de Deus continuar caminhando em direção à Igreja Católica. Bom, o comentário prossegue. Em 2017, estamos na página 21, todas as igrejas protestantes, que são as igrejas anglicana, luterana, presbiteriana e metodista, assinaram o retorno à Babilônia apocalíptica. Coloquei aí o texto completo para vocês poderem ler, tá bom? Não dá para colocar tudo aqui, mas vocês podem ler lá o artigo. E o título que diz: Igrejas reformadas endossam o acordo católico-luterano sobre a disputa crucial da reforma. O que essas igrejas reformadas fizeram, né? Principalmente reformadas são as igrejas presbiteriana e metodista. Elas se dizem reformadas porque elas seguem Calvino. Por exemplo, presbiteriano e metodista, eles não aceitam purgatório de jeito nenhum, não aceitam nem o batismo católico. Não aceitavam, porque a partir de 2017 começaram a aceitar. Então, essas igrejas, elas não existem mais. Protestante, que aí protestante a gente classifica as igrejas luteranas e anglicanas, que continuaram acreditando em purgatório, e as igrejas reformadas, eles não sabem, mas todos eles voltaram para a Igreja Católica já. Eles já fazem parte da Babilônia apocalíptica. Se você ler esse artigo, você vai ver que até um dos bispos lá, luterano, ele, nessa reunião com presbiterianos, metodistas, ele fala, olha, por enquanto, esse tema não vai ser levado diretamente para o povo. Eles vão receber isso aos poucos. Ou seja, mostrando que eles sabem que o povo vai rejeitar essa doutrina. Tá bom? Mas eles prosseguem no engano, né? O comentário prossegue. O ensino que caracteriza Lutero e a sua reforma é justificados somente pela fé. Essa doutrina entra em conflito com o ensino de Tiago, que afirmava que, além da fé, o homem deve demonstrar uma vida transformada, ou seja, obras diferentes, né? Lembrando que obras são ações humanas. Lutero afirmava que a epístola de Tiago deveria ser rasgada da Bíblia. Por que ele fala isso? Porque a epístola de Tiago diz que as obras mostram que o homem está justificado, ou seja, a vida transformada mostra que o homem está justificado. Por isso que ele diz, o homem é justificado também pelas obras, porque a obra mostra que ele realmente tem uma vida transformada. Se ele não tem a vida transformada, se ele não tem obras, então ele não é justificado. Tá bom? Bom, eu coloquei aí um texto do prólogo do Novo Testamento de Lutero, de 1546, veja o que ele diz. Contra o célebre escritor Chesterton, convertido do protestantismo à fé católica, que Martim Lutero era propenso a ataques de fúria irracionais, durante um dos quais arrancou da Bíblia a carta de Tiago. O próprio Lutero reconhece sua posição acerca desta carta no prólogo do Novo Testamento, da sua Bíblia de setembro. Ele diz, isso está na Bíblia de Lutero, escrito de Lutero, deve-se distinguir entre livros e livros. Os melhores são os evangelhos de São João e as cartas de São Paulo, especialmente a dos Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira carta de Pedro.
Estes são os livros que te manifestam a Cristo e que te ensinam tudo o que precisas para a salvação, ainda que não conheças nenhum outro livro. A carta de Tiago, diante destes livros, nada mais é do que palha, pois não apresenta nenhum caráter evangélico. Se você vê alguém hoje falando de algum livro da Bíblia, algum capítulo ou algum versículo da Bíblia, e rejeitando esse versículo da Bíblia, o que você diz? Você diz que ele é herege. Teve um batista reformado, batista calvinista, de São Paulo, que ele disse que a Bíblia tem que ser atualizada para atender os homossexuais. O meio evangélico fez o quê? Esse indivíduo é um herege. Lutero, ele rejeita um livro inteiro da Bíblia. É claro que esse indivíduo está servindo a Satanás. Essa mensagem dele está errada, irmãos. Se você disser que tem um livro da Bíblia que não tem uma mensagem espiritual, você está acabando com toda a autoridade da Bíblia. Você acaba com o plano da salvação. O cristão verdadeiro, ele tem que dizer que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Mas por que Lutero ele faz isso? Numa direção mesmo de demônios, e existem diversas histórias que demônios visitavam Lutero. Tá bom? Alguns têm história de demônio acusando Lutero, apresentando lista dos seus pecados. Na casa, no palácio, no palácio que Lutero ficou, diz que foi guardado lá, não sei se tem até hoje, uma mancha na parede, que ele diz que apareceu um demônio para ele, e ele jogou o tinteiro do demônio. Ele era um sacerdote de Baal nesse momento. Então é normal o demônio aparecer para essas pessoas que fazem invocação ao mundo dos mortos e para tirar a alma do purgatório. Tá ok? Eu recomendo até vocês que vejam, em paralelo à aula, eu estou fazendo um vídeo, sempre coloco ele lá no YouTube, a igreja no 10º século da era cristã. Eu pedi a inteligência artificial para desenhar Lutero escrevendo numa mesa e um demônio aparecendo para ele. A inteligência artificial desenhou, está lá no vídeo, você pode ver, né? Ele escrevendo um tinteiro na mesa e o demônio aparecendo para ele. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tinha essa mancha de tinta na parede que ele teria jogado o tinteiro no demônio. Ou seja, o homem não sabe nem que a Bíblia diz que para expulsar, repreender um demônio, tem que usar o nome de Jesus. Só que o praticante dessa religião de invocação ao mundo dos mortos, essa religião de Baal, ele não tem como usar o poder do nome de Jesus. Então, o comentário prossegue. Não há dúvida de que Lutero está correto e que Tiago está correto e Lutero errado. Se a doutrina de Lutero fosse correta, os demônios estariam salvos, pois eles têm fé, como está em Tiago 2,19. Bom, vou ler esse versículo com vocês, não? E é importante se lembrar historicamente que essa doutrina da salvação da alma do demônio, ela vem desde Orígenes de Alexandria. Ele defendia abertamente a salvação da alma do demônio, e Lutero defendeu isso. Tá bom? Veja, eu coloquei aqui Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, a Bíblia não diz justificados somente pela fé. A Bíblia diz justificados pela fé. Tá bom? É por isso que Paulo se harmoniza com Tiago. Paulo diz que as obras não levam à justificação. É a fé que leva à justificação. Mas Tiago detalha que se você foi justificado, você pratica obras diferentes. A quem interessa pregar esse acréscimo na Bíblia, justificados somente pela fé? Segundo Lutero, basta você ter fé para ser justificado. Se isso fosse verdade, os demônios estariam justificados porque os demônios têm fé. É isso que a Bíblia diz.
Então a doutrina de Lutero é uma doutrina satanista. Não? É uma doutrina satanista. Tinha luterano dando aula, infelizmente, na FAECAD. Eu tenho que ser antiético de falar isso aqui. Eu tenho que fazer feio dizer que isso está errado. Você colocar um luterano para dar aula, é o que? Ele foi no cemitério dobrar o joelho, fazer uma invocação ao mundo dos mortos, saiu de lá, foi entrar na sala de aula para ensinar teologia para os nossos jovens obreiros. É claro que isso vai trazer problema para a Assembleia de Deus. Eu falo, não dá para dizer quanto, sei lá, 80%, 90%, 99% dos problemas que a Assembleia de Deus está tendo, que são muitos, nós vemos as igrejas, a Assembleia de Deus com muitos problemas, é resultado dessa aproximação com as igrejas protestantes e da aproximação com a Babilônia apocalíptica. O comentário prossegue. Os católicos decretaram que os protestantes eram hereges e assim deveriam ser perseguidos e mortos. Os protestantes, por sua vez, também decretaram que os católicos eram hereges e vão persegui-los e matá-los. Irmãos, vou concluir esse tópico, vou dar uma parada para nós comentarmos, que eu vi que tem pessoas aí sinalizando com a mão. Os 300 anos que vão se seguir da Europa talvez seja o pior período da história da Europa. As piores guerras da história da Europa vão acontecer nesse período agora, entre católicos e protestantes. A pior de todas é a Guerra dos 30 anos. Mas nós vamos estudar, tem Guerra dos 80 anos. Na verdade, são 300 anos de guerra. E só a Guerra dos 30 anos... Os historiadores dizem que ela é pior que a Primeira Guerra Mundial e pior que a Segunda Guerra Mundial. Que a Guerra dos 30 anos, para se equiparar a ela, você teria que somar a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Somou as duas, você se equipara à Guerra dos 30 anos. Aí você entende por que a Europa não quer saber do cristianismo. Aí você entende por que a Europa criou a esquerda na Revolução Francesa, e essa esquerda dizia que tinha que acabar com a religião, pelo menos com a religião cristã. Até hoje a esquerda age assim. A esquerda brasileira, essas pessoas aí nem sabem, principalmente o presidente, tá bom? Esse homem, ele nem sabe o que ele está fazendo, né? Tá bom? Mas ele faz parte dessa herança que a Europa, na Revolução Francesa, diz, olha, a única maneira de nós termos paz é acabar com o cristianismo. E o teórico da Revolução Francesa, Diderot, ele disse, nós só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Ou seja, nós só seremos livres quando acabarmos com a monarquia e com o cristianismo. É por isso que você vê hoje a esquerda combatendo o cristianismo. Eu estava dando aula lá em Macaé, como eu falei para vocês, e estava lá uma irmã que ela é professora, né, de escola pública, tá ok? E ela falou que agora todas as professoras, diz que até matemática eles são obrigados a colocar alguma coisa da religião afro. As nossas crianças são obrigadas a estudar espiritismo na escola. Se hoje meu filho já está formado, 30 anos, né? Mas se meu filho fosse uma criança, eu não colocaria ele na escola pública de jeito nenhum. Por quê? Porque o ensino do espiritismo africano hoje é obrigado em nossas escolas. As crianças têm que participar de trabalhos espíritas, porque não é só ensino teórico. As nossas escolas públicas se tornaram verdadeiros cultos espíritas. E não é só isso, você veja. Eles chegaram a enviar um projeto, o Congresso não aprovou, mas eles conseguiram fazer. Os postos de saúde agora, eles vão ter também lá uma cura alternativa com umbandistas. E eu fico pensando nos cristãos que votaram na esquerda. E nós temos que orar, porque
Tudo que a esquerda quer, irmãos, essa é uma interpretação minha, é uma guerra civil no Brasil. Eles querem tomar o poder à força, porque se eles tomarem o poder à força, eles vão calar todos os pastores que criticam eles. É isso que eles querem. Então nós temos que orar. Nós temos que orar, porque esse é o grande alvo deles. Até essa guerra que eles estão com os Estados Unidos, que é irracional, né? Você guerrear contra os Estados Unidos, um país que o Brasil não tem nem GPS, o Brasil depende dos Estados Unidos. Eu estava vendo um especialista dizendo, se o Donald Trump, aquele louco lá dos Estados Unidos, aquele satanista lá dos Estados Unidos, se ele bloquear o sinal de GPS no Brasil, a Petrobras não funciona mais. Essas máquinas da agricultura avançada que o Brasil tem, elas não funcionam mais, porque tudo funciona por GPS. Então, por que dessa guerra? Por que dessa aproximação com Venezuela, com Rússia, com China? Tudo isso aí, irmãos, vem dessa guerra entre católicos e protestantes. O comunismo odeia o cristianismo por conta dessas guerras entre católicos e protestantes. Os islâmicos odeiam o cristianismo por conta dessa guerra de católico e protestante e das guerras que eles organizaram contra o islamismo. O ateísmo se desenvolveu, eu vou mostrar para vocês homens ateus que escreveram livros pedindo que católicos e protestantes se tornassem tolerantes, que eles abandonassem a intolerância religiosa. O ateísmo, ele se desenvolveu no mundo por conta de católicos e protestantes, para vocês verem por que eu combato essas duas pragas, que na verdade é uma praga só. Porque difama o cristianismo, difama o nosso Deus, difama a igreja de Jesus. Então nós temos que combater e não se aliar a eles. Por isso que a Assembleia de Deus está cometendo um erro grave. O artigo que eu escrevi em 2022, março de 2022, que saiu no Mensageiro da Paz, eu falo nesse artigo sobre essa aliança da Assembleia de Deus com a Igreja Católica, ok? E eu comento nesse artigo o fato dos protestantes fazerem essa aliança com a Igreja Católica. E eu comento lá, vocês podem ver, o artigo está disponível, eu já coloquei para vocês no grupo, vou colocar de novo. Eu falo que esse é um grande tiro no pé e que os protestantes, eles querem levar a Assembleia de Deus juntos. Eu concluo o artigo assim, olha, não podemos aceitar o chamado da Babilônia apocalíptica como se em algum momento fizéssemos parte dela. Não é possível nomear como igreja cristã uma instituição pagã. Tá bom? Então, é por isso que eu combato, é por isso que eu ensino isso a vocês. Porque uma parte da Assembleia de Deus está indo para o inferno porque estão fazendo aliança com a Babilônia apocalíptica. Essa é a verdade da história. Tá bom? Quem ouve essas minhas explicações e continua, porque tem pessoas que, dentro da Assembleia de Deus, que combate, critica o que eu falo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem, eles estão morrendo espiritualmente. Se é que já não estão mortos, né?